Bom dia, tudo bom? Hoje nossa aula de sábado, tá? Nós vamos estar fazendo uma revisão e a gente precisa estar atualizando nossas atividades, ok? Quem está fazendo as aulas somente em casa, nas aulas remotas, também precisa atualizar. Eu entendo que a organização familiar muitas vezes não dá muito certo para ficar fazendo em dias as atividades, mas como tudo está mudando, todas as atividades e os setores estão retornando, né? A pandemia está recuando, então nós precisamos nos organizar para que a gente dê o suporte necessário a esses alunos, para que eles não venham sofrer no ano que vem também, né? E nem se sentir aquém dos demais, ok? Então vamos lá. Nós precisamos que todos os pais estejam de posse do livro didático, tá? Esse livro didático, ele já foi entregue na escola. Quem não buscou está muito atrasado, precisa buscar, ok? Nós estamos trabalhando esses dois livros aqui, matemática e língua portuguesa, são os mais importantes para o momento. Então eu gostaria que vocês, primeira coisa, estejam de posse do livro, tá? Aqueles cadernos de atividades, a qual foi feita a entrega para vocês na escola, aquela cópia, já passou o tempo da gente concluir aquela atividade. Só os outros professores que estavam com algumas atividades sobrando lá, né? Então, só eles que estavam ainda faltando alguma coisinha. Então, eu peço que vocês estejam atualizando. No caso de não estar conseguindo explicar para a criança, gente, já pedi, não tem problema, me chama no privado que eu respondo, eu ajudo, né? Às vezes a forma de comunicar já muda, né, o entendimento da criança, ok? Então eu vou estar usando esse livro aqui usado, tá? E vamos estar olhando aqui, tem algumas coisas já respondidas, porque é do ano passado a criança que usou, né? Mas é que eu preciso de um livro do aluno para vocês visualizarem, ok? Gente, todo esse livro eu acho ele muito bom, bem bacana mesmo. Eu já começo desde essa primeira página com eles, nós já estudamos esse aqui no presencial, fizemos a leitura de imagem. O que é a leitura de imagem? Ela vai observar os detalhes, né? Então você vai perguntando o que é cada figura, o que ela imagina. E o interessante dessa leitura de imagem é que cada figura aqui, ela também está com a escrita, né? Então, aqui não é só uma nuvem, mas também é a escrita da palavra nuvem, né? Aqui em cima não é somente um céu, mas é a escrita da palavra céu, e assim ela vai já tendo esse contato, tendo essa relação com a leitura e escrita, porque ler não é só palavras, tá bom? Então aqui nós temos o menino que descobriu as palavras. Se eu não me engano, eu passei essa história já nas aulas remotas para vocês, mas como nós estamos fazendo a revisão, né? Sempre é importante falar, toda capa de livro, eu não tenho esse livro para manusear, mas esse aqui é uma foto da capa do livro. Todo livro tem um título, e aí é importante a gente explicar para a criança que título é o nome da história que vai estar naquele livro. Tem o autor, aí você vai mostrar para a criança o local onde está registrado o autor, e a editora. Aqui está bem congestionado, né? Acho que nem está aparecendo a editora aqui. Mas é importante ela saber que a editora é a fábrica do livro, ok? O nome da criança nós precisamos trabalhar frequentemente. Então, isso é uma coisa bem repetitiva mesmo. Por quê? Porque o nome é a coisa mais importante da vida dela, né? É a relação que a gente tem com a vida inteira é com o nosso próprio nome. E a partir do nome dessa criança, ela já vai fazendo as suas relações de comparação, né? De realmente estar construindo esse conhecimento. Então vejam só, aqui ela vai estudar sobre o nominho dela, essa atividade já foi, tá, gente? É tudo revisão.
Então, vai escrever o nominho dela, vai escolher o nome de um dos colegas para copiar aqui. Ah, mas eu não sei, mas tem lá no grupo, dá uma olhadinha, tá bom? Então, aqui também nós temos tudo atividade refletindo sobre a letra inicial do nome, o número de letras do nome, né? Se é poucas, ele vai ver, ah, meu nome, vamos supor, o nome Eva é um nome pequeno, ele vai ver que tem só 3, né? Mas se for um nome, por exemplo, Alexandre é um nome bem grande, né? Tem várias letras. E assim a criança vai fazendo essa comparação do nome que é pequeno, do nome que é maior, tá? A importância do documento, aonde que está localizado o nome, né? E aí a criança vai observar. Ela não precisa ler tudo isso, só precisa observar que existe documento e os documentos vão constar o nome da pessoa, né? E aí é bom mostrar o documento da própria criança, né? Não precisa ela pegar, mas mostrar onde que está escrito o nominho dela, ok? Essas coisas assim, gente, é lógico que a família tem que escrever num papel e a criança copiar, né? A gente sabe que a criança não tem autonomia ainda de escrita. Então mas não escreve para ela. Você deixa ela copiar aquilo que você colocou num outro papel, para ela poder registrar com a letrinha dela no preenchimento de cada item, ok? Então vamos lá. Todas essas atividades são importantes, tá? Então, a leitura de imagem, observar como que as letras, as palavras, elas se apresentam em todo lugar, né? Nas placas, seja numa embalagem de pizza, né? No livro, no ônibus. Então, a escrita, as palavras, elas estão em todo lugar. E leitura não é só palavras. Quando ela observa isso aqui, o que ela já imagina? Deixa a criança falar, tá? O que será isso? Para que serve? E essas observações, essa conversa sobre o que ela está observando é muito importante. E essa atividade de ligar, a família lê a palavra aqui apenas e deixe que ela ligue. No caso aqui está respondido, mas na hora lá você vai estar sem essa cópia aqui, né? Então, ó, palavras, qual das 3 você observa que só tem palavras? Aí deixa a criança mesmo observar, né? Imagem, qual que só tem imagem, não tem palavra? E assim ela vai construindo as observações dela, ok? Alguns livros têm as 4 formas, outros têm só essas 2. É normal, é questão da editora lá, né, da edição do livro. Então, aqui você vai apenas ler com ela. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gente, o alfabeto, para a criança aprender, precisa ter o contato diversas vezes. Porque o que acontece? É na repetição, né? Mas não na repetição exaustiva, não é nesse sentido não. É naquela repetição do ver de novo, estar em contato por um outro ângulo, de uma outra forma. E eu já postei no nosso grupo vários vídeos de musiquinhas que cantam o alfabeto. Então isso é muito legal. A musiquinha da Galinha Pintadinha já é manjada. Então, assim, a melodia eles todos já conhecem. Então, às vezes é bom propor uma coisa diferente, uma outra forma. Mas aí precisa passar não só uma vez, né? É bom passar, por exemplo, todos os dias uma vez, para ela lembrar, né? Aí passei essa semana toda já o mesmo vídeo do alfabeto, aí na outra semana você passa outro vídeo diferente, para que ela tenha apreciação também nessa música, porque quando você ouve uma música de primeira vez, você não sabe, mas quando você ouve uma terceira vez, você já está até cantarolando junto. Esse é o objetivo.
A criança precisa oralizar este alfabeto e ela precisa visualizar. Por quê? O que eu ensino para os nossos alunos e que é importante você que está em casa estar fazendo com a sua criança. Então você vai lá, cada letra tem um desenho e cada letra tem um som, um barulho que ela faz na nossa boca. Então, temos que conhecer qual é o desenho e qual é o nome da letra. A maioria das letras tem um nome cujo som que ela faz, o barulho que ela faz, é parecido com esse nome. Então, por exemplo, A, né? Todas as vogais ela tem um som que sai fácil. Eu até brinco, falo dizendo assim que vogal é porque já tem voz, já tem barulho, já tem um som que sai assim, né? Então, A, E, I, O, U. Não tem esforço para sair. Já, ó, essa letra aqui, que tem esse formato, se chama letra B. Essa letra, o nome é B, mas ela sozinha, dentro da palavra, ela não faz o barulho direito. Ela sai b, 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 b. Precisa das vogais para poder sair certinho o som. Então, se eu juntar o B junto com o A, aí sim vai sair o Bá. Entenderam? Então, essas reflexões a gente vai construindo. Não é tudo de uma vez, nem todo o alfabeto todo, nem todas as sílabas de uma vez. É aos poucos. Por isso que é muito importante trabalhar o nome. Porque você trabalha a letra inicial, o número de letras, letra final. Depois você vai trabalhar a sílaba inicial, né? E conforme ela vai registrando várias vezes o seu próprio nome, ela vai se lembrando mais de cada letrinha que compõe o nome dela, ok? Então, assim, muito importante a criança, na hora da leitura do alfabeto, olhar qual letra ela está falando, para que ela possa nomear. E, por vezes, mudar a ordem. Por exemplo, vamos ler esta coluna. Vamos ler do último, né, do fim ao começo. Isso também faz a diferença para que o cérebro dela volte a funcionar de uma forma diferente, porque senão fica só cantando, né? A, B, C, D, E, F, G. Aí muitas vezes está só a música e não está a observação de qual é a letra que ela está falando. Se você falar assim, A, B, C, D, E, F, G, qual é o G? Muitas vezes ela não vai saber localizar. Né? Por quê? Porque muitas vezes ela está só musicalizando, não está realmente reconhecendo o nome da letra. E o alfabeto precisa já estar em processo praticamente de conclusão, né? Para que ela possa avançar, né? Nessa construção do nome, das palavras, de tudo aquilo que tem importância para ela, ok? Então, as vogais, como eu disse, né, que são as letras que já tem voz, já tem som fácil, ela vai localizar o caminho onde só tem vogais. E aí não importa a ordem, tá? A gente fala A, E, I, O, U porque é uma sequência lógica, mas a gente precisa mudar a ordem para que elas se apropriem também de que as vogais não vão aparecer sempre A, E, I, O, U, mas às vezes vai aparecer I, E, U, O, A, e elas são todas vogais, ela precisa conhecer, ok? Todas essas aberturas de unidade têm bastante leitura de imagem. É importante gastar esse tempinho de observação com a criança, deixar ela falar o que está acontecendo em cada pequeno ambiente desse, né? A oralidade da criança nessa fase ela é muito importante. A criança precisa ouvir a própria voz, precisa se observar na construção das suas palavras. Até porque, gente, tem muita criança que com 6 anos ainda está falando errado, né? E agora é uma fase de transição que nós não podemos deixar ela permanecer falando errado. A gente não precisa brigar, não é isso. Mas a gente precisa deixar ela observar, né? Por exemplo, tem criança que fala plato,
mas não é plato, né? Então você não precisa falar para ela não é plato, você fala assim, ó, pega o prato. Aí, né, ela vai pegar o prato. Fala assim, fala prato para mim ver. E aí ela vai falar prato. Mas ó, mas não tá diferente do que eu falo? Prato. Então, deixar a criança observar a sua oralidade para que ela consiga construir, né, esse avanço para que, porque vejam só, ela vai escrever do jeito que ela se ouve. Eu já vi uma criança que ela, por conta de problema da amidalite, ela falava muneca. Aí e ela já estava aprendendo bem, mas na hora que ela foi escrever uma frase, ela escreveu a muneca, M-U mesmo. E eu achei muito engraçado isso, né? Realmente é o que acontece, a criança vai registrar, vai escrever do jeito que ela oraliza. Então é importante a gente construir essa oralidade junto com a escrita, junto com a leitura, é tudo junto. Então, ó, todas essas atividades, gente, do livro não é difícil. O que eu peço para vocês? Basta ler o enunciado e fazer junto com a criança. As atividades que são propostas em dupla, alguma coisa assim, não precisa se preocupar. Lógico que vai ter uma atividade ou outra, você vai ter que pular, porque seriam atividades para serem feitas em sala de aula junto no coletivo. Mas o importante é a criança fazer essa reflexão de cada letrinha, porque agora vai iniciar uma reflexão específica de cada letra. E aí, o passo a passo nesse livro aqui, ele é muito gostoso. Se o pai, a mãe, a família, a pessoa que está acompanhando essa criança não tiver prazer em estar nesse contato, na relação dessas atividades, vocês acham que a criança vai gostar? Não vai. Então é muito importante isso também. Coloque a pessoa que vai estar ajudando a criança, uma pessoa que gosta da leitura, que gosta de descobrir as coisas, tá? Então vai fazer a reflexão, a criança sempre vai poder consultar, é com apoio. Ou seja, o que é apoio? Ela vai poder olhar, ela vai poder consultar para poder marcar a sua resposta, tá? E aí, o que eu peço? Toda vez que aparecer essa letrinha aqui, ó, eu peço para a criança fazer o traçado dentro para que ela conheça as outras formas de escrita daquela mesma letra, ok? Então vocês façam isso, mais um detalhe: se a criança estiver pintando dentro do conteúdo ali onde tem a letrinha, não deixa não, pede para fazer a linha inteira completinha para que fique realmente como é escrita, porque não é pintura. O objetivo não é pintar, o objetivo é ela fazer a linha que desenha a letra, ok? Bom, letra O, pode ver que não apresentou na sequência, depois do A vem o O no livro, depois a letra I, tá? E aí, um pequeno resuminho. Isso aqui não é atividade, é só uma observação de como a escrita foi sendo construída ao longo do tempo. Então, a criança vai observando que houve alterações para que chegasse na forma que é hoje. Aqui, ó, nesses finais, sempre tem umas atividades bem interessantes, que é para ir lá no final do livro. Eu tenho passado essas atividades como tarefa para casa, para quem está naquela semana em casa, né? Essa atividade a criança vai registrar o pequeno texto que estava aqui. Cadê a página? Aqui. Tá vendo esse pequeno texto? Pede para a criança registrar no espaço que tem aqui, né? E aí esse processo da escrita vai fortalecer a mãozinha, né? E vai ajudar ela também na apropriação da escrita, ok? Essas atividades vocês podem fazer, mas não é obrigatório, tá? Ele tem bastante atividade manual para fortalecer a coordenação motora fina da criança, mas não vamos nos deter nessas atividades. Mais uma capa de livro, esqueci.
Todas as vezes que aparecer a foto de uma capa de livro, você fala para sua criança, mostra para ela aonde está o título, o nome. Repita isso para ela que ela entenda o que é essa palavra título. Então você fala, o título, o nome da história é A Ema Gulosa. A editora, você sempre repete, a fábrica, para ela entender que é, né, cada setorzinho especifica algo a respeito desse livro. O autor, e aí você mostra aonde que está o autor para que ela tenha esse reconhecimento. Aí aqui uma atividade novamente para a criança refletir sobre como que o livro se apresenta na capa, né? E todas essas atividades não são difíceis, se alguém tiver dificuldade me chama. E já estamos com 20 minutos de aula aqui. Letra E, novamente, sempre que aparecer, vocês façam o traçado para a criança conhecer as diversas formas, tá? O U também, vamos estudar. E tudo aquilo que a criança não estiver conseguindo, não estiver entendendo, não faça para ela. Mostra para ela onde é, pode dar a resposta. Porém, ajuda ela a pensar. Você mostra e aí deixa ela fazer, tá bom? Por exemplo, aqui tem uma atividade que era para ser feita em dupla. Mas lógico que não dá para fazer em dupla. Aqui, ó. Nessa atividade, talvez a família pense assim, ah, mas meu filho não sabe ler, como é que ele vai fazer a organização? Aí que entra parar um pouquinho para pensar junto com ela. Então veja só, nós temos aqui, ó, uva, rua e lua. Qual dessas começa com a letra U? E aí deixa ela pensar. Então, rua, eu escuto a letra U, mas é a primeira? Rua, não tem alguma coisa antes do U? Então ela vai pensar. Eu falo que essa letra que arranha assim, ó, é o R, que arranha. O R tem dois sons, que arranha e que treme. Lua, lua, também não começa com U. Então, a partir dessas reflexões, a criança já vai conseguindo perceber qual seria a palavra rua, ok? E aí você ajuda ela nessa organização das letrinhas para poder ligar. Entenderam? Então são esses tipos de atividade que muitas vezes vem a dúvida na família de como explicar, que pode me procurar, me chama no WhatsApp, tá bom? Olha só, essas atividades de pesquisar no jornal, gente, também é bem legal. Eu sei que às vezes a família tá meio sem tempo, né? Mas se tiver como parar esse tempinho, pega um folheto do mercado para ela observar, né, palavrinhas que começam com E, com U, e vai ajudando ela nisso aí, tá ok? Bom, vou só passar agora bem para frente aqui, nós já fizemos a atividade de todas as vogais, nós já iniciamos, né, a reflexão sobre a letra B, ó, essa atividade, certo? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato. Aquele horário das 10 às 11 que a gente fica na escola é para tirar dúvida, é plantão de dúvida. E nós estamos à disposição de vocês, ok? Aqui tem uma atividade interessante que quando a criança for pesquisar a palavra do nome do cachorro, Bidu, você pode deixar ela consultar. Você pode até mesmo escrever aqui, Bidu, para ela. E aí falar para ela qual dessas está na mesma ordem. Né? Porque se tivesse na escola, né, eu estaria fazendo esse tipo de intervenção com ela. Então você vai observar. Tem umas que começam com B, mas não é o I do lado para formar o Bi de Bidu. Então tudo isso você vai observando com ela.
Aqui, ó, esse personagem, ele tem um nome parecido, mas é diferente. Bugu. Então não é BI, é BU. Então essas pequenas reflexões são super importantes para que a criança vá compreendendo, né, as diferenças e as semelhanças e construindo o seu conhecimento. Olha só, aqui não é para ela copiar dentro. Teve criança que apareceu com um negócio escrito dentro, não é copiar. Você vai falar junto com a sua criança a palavra, para ela observar quantas vezes ela abre a boca para falar a palavra batata. Eu gosto de bater palmas com eles lá, então a gente faz batata. Quantas vezes você bateu palma? Aí vamos no dedinho, que às vezes eles têm dificuldade da compreensão só no cálculo mental. Então você vai falar batata, aí elas já perceberam, tá? Quantas vezes ela abriu a boca para falar a palavrinha. Trabalhamos a letra B, trabalhamos também a letra P, tá aqui, ó. Vocês podem ir fazendo todas nossa, quase não saiu a palavra. Todas as atividades, né, na sequência, pode ir fazendo. Trabalhamos a letra P e na letra P, vejam só, nós estudamos o B e agora a letra P. Eu costumo dizer para os meus alunos que o P tem um pequeno ar que explode aqui nessa parte de cima da nossa boca, ó. Letra P, né? E na sala de aula eu já estou apresentando a família silábica, tá? Então estudamos a letra B, então aprendemos também toda a família da letra B. Ba, be, bi, bo, bu. Estudamos a letra P, também estudamos toda a família da letra P. Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Tá? E aí eu tenho os cartazes lá quando eles podem estar consultando. Mas os alunos têm a família silábica no caderno, porque eu colei nos cadernos que foram entregues no início do ano, tá? E fizemos também a atividade de mais duas letras, que é a da letra D, tá? Também a família da, de, do, dão. E fizemos também a atividade da letra T. Tá ok? Então, cada letra que a gente vai apresentando aqui, é importante mostrar o desenho que a letra tem, o som que aquela letra faz, né? E que ela não consegue ter um som completo sozinha. Por exemplo, o T fica t, t. Ele precisa do A para virar tá. Precisa do E para virar T. Precisa do I para virar ti. E aí você vai falando para a criança, né, conversando para que ela entenda isso dessa forma e vai fazendo essas atividades que ajudam bastante a refletir, né? Principalmente esse tipo de atividade aqui, ó. Então é bem legal, ó. Dado. Então a criança vai observar qual o movimento da boca e qual som está sendo produzido. Dado. Tato. Aí entra aquela criança que muitas vezes está com dificuldade na fala, que essa idade de 6 para 7 anos precisa já estar amadurecido, né? Então ela tem que transicionar agora. Se tiver com muita dificuldade, pode ser que seja um indicativo de fono, né? De precisar ir para um fono, tá bom? Então aqui, ó, pote, pode. Então, observar a diferença do T e do D. O T, ele sai um pouquinho mais forte. É como se tivesse uma pequena marteladinha, assim, ó. Né? Mostra para ela a diferença. E o D não, o D é sem força, ó. D, T. Elas têm que observar, fazendo ela mesma o movimento da letra e ela mesma se ouvindo, ok? E ouvindo também o adulto que está com ela, para que ela possa observar e fazer as comparações, tá ok? Então, nós estamos aqui na letra T, tá bom? Do caderno de língua portuguesa. De matemática, nós demos uma pausa das atividades do livro e estamos fazendo bastante atividades em sala de aula
com jogos, com tampinhas, né? Mas do livro, gente, olha, é muito importante fazer a sequência do livro. O livro apresenta cada número e o número também tem essa questão do desenho. Só que o do número tem, a criança precisa aprender qual é o desenho, qual é o nome daquele número e qual é a quantidade que ele representa. E como que ela vai aprender isso? É com você contando junto com ela, brincar de contar até 10 usando os dedinhos, colocando musiquinhas para ela. Tem um monte de musiquinha de números, né? Então é muito importante que ela tenha esse contato. Se a criança não tem o contato, ela não vai conseguir memorizar. Existe até uma pesquisa que diz isso. Tudo aquilo que você volta a olhar, a pensar e rever dentro de um contato que você teve do conhecimento, dentro de um prazo de 12 horas depois, a nossa mente vai marcando aquilo como um registro permanente. Se você não vê novamente, não pensa, não tem o contato com aquele conteúdo que você aprendeu, a nossa mente vai registrar como uma memória que ela não é tão importante, então ela vai ficar uma memória enfraquecida. Ela pode cair no esquecimento. Então, a gente precisa voltar com a criança sempre nas mesmas atividades para que ela possa ter essa reflexão e essa memorização, tá? Então, nós já fizemos de todos os números até o 10, dos números até o 10, no livro. Então, nós estamos lá na página, deixa eu achar a página aqui. Aqui, ó. Nós já fizemos até essa página aqui, que é a página 55. Esse aqui é o meu livro, ele tem umas anotações laterais, você viu? O livro do aluno é melhor de olhar. Então, vocês vão fazendo com a criança essas atividades aí até a página 55. Mas, na verdade, nós já caminhamos um pouquinho para frente. Nós estamos lá na página... Deixa eu achar aqui... Achei. Estamos na página 75, tá bom? Página 75. E dos números não tem para onde correr. É esse negócio de ficar contando, cantando os números, porque o que acontece? A criança, às vezes ela sabe cantar os números, ela memorizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aí, se você perguntar qual é o 7, ela não sabe. Mas o que você faz? Você não entrega a resposta para ela. Você fala, ó, pensa de novo, vai contando até você chegar no 7 e você vai achar qual é o número 7. No caderno do início do ano também tem os números até o 100, tem o calendário. Então é muito importante a criança estar marcando no calendário cada dia que passa, dia a dia, vai marcando, ok? E aí ela... precisa fazer esse registro, mostrar para ela qual é o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mostra a coluna para ela certinho, ok? Gente, eu amo dar aula, estou amando a presença dos meus alunos em sala de aula. Estou preocupada com aqueles que não estão comigo na sala e que estão só remoto. Eu preciso que vocês me deem um retorno de como vocês estão, aqueles que estão só em casa. Aqueles que estão comigo eu estou acompanhando, então não precisam se preocupar, tá? Mas quem está só em casa, eu preciso que vocês me mandem foto da atividade que a criança está fazendo e preciso também que vocês me mandem assim um áudio, né, no WhatsApp me contando como está essa criança. Nós estamos fazendo uma avaliação, é uma prova que vocês estão indo buscar na escola para que a criança faça em casa. Gente, é uma prova, não faça para criança. Criança de primeiro ano não tem nota. Então, o objetivo não é classificar essa criança. O objetivo é saber o que ela precisa aprender ainda. Por isso, na provinha, não faça para ela, não dê a resposta. Você pode dar algum apoio no sentido assim, abre o caderno lá para ela no calendário.
Para ela poder ter o apoio dos números ali, ela pode dar uma olhada. Então ela tem um apoio, tá? E no geral a criança tem que colocar só aquilo que ela sabe. Você vai ler só o enunciado e ela vai colocar a resposta. Se ela não souber, não tem problema, tá? Mostra para ela isso, que não tem problema ela colocar errado, porque o objetivo dessa prova é a professora descobrir o que a criança está pensando, como ela está achando que é aquela questão, ok? Então eu conto com o apoio da família. Um grande beijo para vocês, boa aula e qualquer coisa me chama.